Boa noite, telespectador, telespectadora. Sexta-feira, 2 de fevereiro, primeiro programa do mês de fevereiro. Mais uma vez agradecendo o carinho, a audiência, essa participação de vocês. Claro, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. E quem acompanha o Pensando sabe que eu tenho o hábito de trazer no programa, abrir espaço, para aqueles políticos que exerceram o mandato eletivo e momentaneamente estão sem mandato, mas participam da vida da cidade, muitas vezes ativamente, né? É que eu gosto de chamar o programa Por Onde Anda, saber o que estão fazendo esses políticos sem mandato, mas que são atuantes, como ele está atuando, enfim. E hoje será um programa mais nesse estilo. É muito bom a gente saber, em nome do interesse público, né, esses políticos têm uma experiência grande da vida política administrativa do município, e conversar com eles. Eles passam a ter uma visão até privilegiada, porque como eles não estão dentro do poder, enxergam melhor. Quem está de fora sempre enxerga melhor. E esse é muito participativo, muito atuante, como ele foi quando era vereador. Tenho certeza que vocês vão gostar de conversar com eles. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Mas, por hora, digo, o tema do programa é Por Onde Anda, o que está fazendo, quais são as pretensões deste atuante, esse vereador. Mas antes, aqueles meus recados iniciais. E hoje eu começo com uma nota de pesar, e essa me pesa muito mesmo, pela relação muito próxima que eu tinha com a pessoa, com essa senhora especialíssima, né? Nós tínhamos uma fraterna relação, daquela de conversarmos, às vezes, certamente era a pessoa que eu ficava mais tempo no telefone conversando, passávamos horas conversando. Porque era muito gostoso conversar com ela, sempre você aprendia muito, uma pessoa com uma vasta cultura, uma paciência muito grande, uma pessoa muito especial e que fez muito por Nova Friburgo. Ela trabalhou no poder público, exercendo vários cargos na prefeitura, de secretário, teve uma atuação muito importante na iniciativa privada e nas entidades, principalmente na União Brasileira de Trovadores, seção Nova Friburgo, na Academia Friburguense de Letras, enfim, na parte cultural do Anchieta, era uma pessoa especialíssima. Eu estou falando da professora Dilva Maria de Moraes. Professora porque ela gostava de ser chamada assim. Infelizmente, ela foi embora ontem, dia 1º, aos 79 anos. Dilva, é muito difícil onde você está falar de você sem se emocionar, não é? Mas fica a sua boa lembrança da pessoa especial que foi você. Eu perdi uma pessoa porque eu tinha um carinho, uma admiração profunda, e a nossa cidade perdeu muito, uma perda irreparável. Que o nosso bom Deus ilumine seus caminhos onde você está agora, tá? E aos seus familiares, meus sinceros sentimentos, tá bom? Mas a vida segue, não é? E eu vou falar de aniversariantes. É assim mesmo, existe a morte e a vida. E na próxima quinta-feira, dia 8, a Daíce Aroca, que é a esposa do meu querido sobrinho Gleidson Aroca, estará aniversariando. Um abração para a Daíce pela data festiva, dia 8, quinta-feira. Vamos agora falar de ilustres friburguenses aniversariando por esses dias. Amanhã, dia 3, será a data festiva para o Ney Fabiano de Castro, advogado e editor do Jornal Alternativo. Um abração para o Ney. Ele não está morando em Friburgo, não. Pelo que eu sei, parece que ele está morando no Rio, em Niterói, mas é uma pessoa também que eu tenho muito respeito por ele, mesmo que nem sempre concorde com as ideias dele, mas por isso mesmo que eu tenho respeito por ele. Porque a gente tem que aprender a lidar com quem pensa diferente da gente, de uma forma assim, bem franca, e ele é assim. Amanhã também será data festiva para um querido amigo, um telespectador assíduo desse programa, muito conhecido na cidade, amigo de infância, que é o Mário Amêndola, o Marinho da banca ali do Paysandu. Marinho, um abração para você. Eu sei que você normalmente está assistindo o programa, você sabe que você é um amigo especial. E como eu digo, né, quando eu preciso saber das notícias da cidade, eu vou na banca conversar com você, que você sempre tem uma fofoquinha para me contar, não é? Um
abração para você. No dia 6 será a vez do conhecido homem da política friburguense, Zé Carlos Schwenk. Zé Carlos Schwenk, pessoa que conhece muito bem a nossa cidade em termos de política. Abração para você, Zé Carlos. E por fim, também na quinta-feira, quem está comemorando mais uma data festiva será o Mauro Martins, um cantor de uma voz potente e que por muito tempo esteve aqui com a gente na Zoom. Eu ouvi falar que talvez ele retornasse para fazer algum trabalho com a gente. Mas, Mauro, um abração para você, tudo de bom, tá? Vamos para as utilidades públicas. Começo falando da APAI. Estão os dados na telinha, importante, eu sempre realço isso. Ajudar a APAI e ajudar Nova Friburgo. A APAI faz um trabalho excepcional. Quem não conhece, vá até lá, conheça, e vocês verão que vale a pena lutar pela APAI. Por isso que eu falo sempre na APAI. Outra utilidade pública é essa aí, o disco de denúncia da Polícia Militar. Segurança, dever do Estado, que infelizmente o Estado brasileiro, independente de qual seja, não vem cumprindo muito bem, mas é dever do Estado, mas é obrigação de todos nós. E a gente sabe que a polícia não faz um trabalho melhor porque falta condições para ela fazer, não é? É muito difícil trabalhar na situação atual da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas os nossos bravos policiais vêm tentando. E você pode ajudar através de 2523 ou 4590, que é o disco de denúncia. Funciona, eu mesmo já usei mais do que uma vez. E também pelo WhatsApp do 11º Batalhão, que é o 981 325273. A terceira utilidade pública, eu venho falando a vocês que eu não forneço por hora o telefone da iluminação pública da Prefeitura, porque a iluminação pública da Prefeitura virou uma obra de ficção. Desde agosto do ano passado, desde que o prefeito resolveu romper com a empresa que prestava o serviço, está nessa história, nessa ladainha de licitação. Não dá, né, para engolir uma história com... Ou licitação, né? Licitação para quê? Vão comprar uma grande empresa de energia elétrica? Não dá, né? Agora, o que me incomoda na iluminação pública, que além do serviço não ser prestado, é a cobrança. Nesse ponto aí eu fico me perguntando, senhores vereadores, eu não tenho visto ninguém reclamando de que a prefeitura, eu pelo menos não tenho observado, pode ser que um ou outro falou, está cobrando uma taxa de iluminação pública e não presta serviço referente à taxa de iluminação pública. Essa mesma semana eu vi, eu não sei se foi no blog, foi num desses noticiários de Friburgo aí na internet, o valor que é arrecadado por mês pela prefeitura de iluminação pública e não tem retorno. Ô prefeito, não dá para ficar nessa história de iluminação. Não tem uma empresa... Está encantado esse edital, vamos prestar o serviço através da prefeitura. Agora não dá, é para ficar nesse famoso me engana que eu gosto, né? Infelizmente, enquanto isso, eu não dou o telefone da iluminação pública. Quando ela voltar a ser prestada à população, conte com a minha ajuda para divulgar o número. E o outro número da prefeitura também que eu parei de fornecer era um telefone que eu chamava de disco de falta de educação, que era para correr atrás de quem tem um mau hábito, uma falta de educação de parar na porta das garagens das pessoas, que era um telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Não dou mais também, porque nós vivemos numa cidade sem ordem e a mobilidade urbana é muito ruim também. Reconheço, é difícil cobrar dos agentes, são poucas viaturas, mas é o que eu chamo aqui. E, lamentavelmente, eu sei que tem gente que não gosta, eu chamo de Secretaria Cabeça de Bacalhau, porque a gente sabe que existe, mas não funciona na prática, né? Então também não dou esse telefone, não. Agora, essa entidade que vem aí, eu dou sim, faz um ótimo serviço lá em Conselheiro, que é a creche Berçário São José. Precisa da ajuda também da população, vai continuar prestando serviço, tá certo? E eu cobro muito dos empresários de Conselheiro, que tem entre seus profissionais, entre seus colaboradores, seus empregados, mães que têm filhos na creche. Esses têm a obrigação de ajudar. O restante da população ajude, que é bom. E se você entende que não deve dar dinheiro por alguma razão, pode ajudar com material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que podem ser deixados lá na sede da creche, que é na rua José Ernesto Quinucci, número 53, em Conselheiro Paulino, claro, pertinho do Big Bru. Bem, agora vamos falar daquelas reclamações. E uma delas já virou um mantra, já há pelo menos 2 meses. Ô, Marconinho, me ajuda aí. É o bueiro que não boera, né? Esse bueiro fica ali na Ponte da Saudade, tá? Na rua Prefeito César Guine, em frente ao número 177, esquina com a rua Noêmia Moreira. Esse bueiro que não boera, já tem quase 15 anos que ele está nessa situação. Precisa fazer uma pequena galeria.
e a prefeitura não faz. Eu já falei aqui na semana passada, o vereador Carlinhos do Kiko disse para mim que ia lutar para conseguir. Vamos ver se consegue, porque senão eu vou continuar falando e vou até visitar o local para a gente comemorar os 15 anos do Bueiro que não boiaram, com um bolinho lá, né? Quem sabe aí eu convenço o prefeito Renato Bravo a boiar, já que os prefeitos anteriores não boiaram, né? E o outro registro que eu quero fazer, esse é um hábito terrível que a gente vê retornar em todos os verões. Chegou o verão e as chuvas de verão e aquele velho hábito de muita gente achar que tem que andar com guarda-chuva e sombrinha aberta debaixo das marquises. Nós temos aí artérias em Nova Friburgo, tipo Alberto Brauli, Praça de Rua Barbosa Moreira, principalmente do lado direito de quem desce, Rua Moisés Amélio, outras ruas aí que tem em Olaria mesmo, Presidente Vargas, que tem um bom trecho de marquise. Então chove, as pessoas que estão sem guarda-chuva, sem sombrinha, claro, vão usar a marquise para se proteger. Aí a pessoa está com sombrinha, está com guarda-chuva, tem duas coisas a fazer na hora que entra num trecho grande de sombrinha ou de marquise. Ou fecha o guarda-chuva, fecha a sombrinha, ou vai para fora da área da marquise. Mas não. Tem pessoas que às vezes têm uma estatura menor, enfia a sombrinha, o guarda-chuva na cabeça e sai batendo em todo mundo. Essa semana mesmo, eu já tenho problema numa das vistas e levei um susto. Uma senhora dessa me deu uma sombrinhada dessa, aquela, né, a ponta da haste da sombrinha, bateu no meu óculos, só não me machucou minha vista porque eu estava de óculos. Mas meu óculos foi jogado para o alto, foi jogado no chão, e ela ainda teve a coragem de olhar para mim de cara feia, né? Eu não sei, isso é uma falta de noção, meu Deus, falta de civilidade. Vai andar debaixo de uma marquise? Quer ficar debaixo da marquise, como os outros que estão se protegendo da chuva, sem sombrinha e guarda-chuva? Fecha o guarda-chuva, fecha a sombrinha. Do contrário, o trecho de marquise é pequeno, vou ter que abrir e fechar. Vai para fora, deixa a marquise para quem não está de guarda-chuva. Isso é uma coisa fácil, simples. Isso chama-se respeito, chama-se educação. Infelizmente, isso é uma praga. Eu me fico injuriado. Eu não faço isso, eu também uso guarda-chuva. Quem não usa, né? Eu sempre falo, eu trabalho na Praça Getúlio Vargas e estaciono meu carro ali, atrás ali da Rua 7. Eu ando um trecho ali de uns 10 minutos de marquise. Quando está chovendo muito, eu saio, está chovendo, eu uso meu guarda-chuva, eu saio. Eu vou para fora da área da marquise. É tão fácil fazer isso. Isso é respeito, é educação. Tá? Só isso. Eu sempre falo, a gente às vezes reclama dos políticos com razão. Tem muito mal político, sim. Mas também tem muito mau cidadão que não tem direito de reclamar de ninguém. Quem faz isso? Essa senhora é porque não vai resolver nada. A vontade é falar as bobagens para ela. Ela me dá uma sombreada e não me olha de cara feia. Quer dizer, o errado sou eu. Né? Brincadeira, né? Então fica esse meu registro aí, indignado com quem não tem respeito pelo próximo. Tá certo? Bem, vamos ao programa da noite. Esse sim, para valer. E como eu disse a vocês, eu estou trazendo um atuante ex-vereador que exerceu o mandato 2 vezes, né? Por 2 mandatos seguidos. Na eleição passada ele resolveu experimentar uma outra possibilidade. Ela acabou não se concretizando, mas ele está aí. Quem acompanha o trabalho dele nas redes sociais vê que ele é bem atuante. É o estilo dele, ele é assim mesmo, né? Estou falando de Cláudio Damião, aqui eu agradeço a presença, obrigado por ter vindo, meu boa noite. Boa noite, Modesto. Eu que agradeço ao seu convite e a possibilidade da gente estar falando do trabalho e das questões da cidade, né? É até curioso, você falou sobre ex-vereador, né? Eu recebi uma manifestação de um jornalista dizendo que eu era o ex-vereador mais vereador na cidade. Isso para mim é elogioso, né? De andar na rua e as pessoas falarem para mim, Cláudio, você precisa voltar. Eu não falo isso com vaidade, não, estou falando isso porque é o meu cotidiano. Eu permanentemente estou na rua e as pessoas têm me cobrado muito pelo fato de eu não estar com mandato eletivo. O que não impede de eu estar atuando, né, na vida pública, de alguma forma, ou fiscalizando, ou encaminhando projetos, propostas, indicações, fiscalizando. Eu continuo atuando. Esse tem sido sempre o meu cotidiano, né, o meu dia a dia. Eu vou começar fazendo uma pergunta que nem é minha. Nem foi ontem, foi antes à tarde eu encontrei
um conhecido político, você sabe quem é, eu vou preservar o nome dele, que ele pediu para não falar, mas ele falou que tinha uma curiosidade em relação a você. Ele falou, Modesto, já que o Cláudio vai lá, é uma pergunta que eu já encontrei com ele várias vezes na rua, mas não tive coragem de fazer, mas você faz para mim. Ele fala o seguinte, quem conhece a política friburguense como ele conhece, como eu conheço, a gente entende, toda vez que vai chegando próximo a uma eleição, né, a gente costuma fazer aquelas avaliações, ó, dessa Câmara Municipal, esse aqui tem bastante chance de voltar, esse aqui não tem chance nenhuma, esse aqui tem uma chance mediana. Você era classificado entre aqueles que teriam uma chance, era uma reeleição praticamente segura. Era isso que indicava a conversa. Ó, tô pedindo as pessoas lá em cima, estão conversando, tá vazando aqui, faz favor. Então, era uma eleição praticamente certa. Você deixou essa reeleição, terceiro mandato, resolveu o serviço numa chapa que as pesquisas lá para o mês de junho mostravam que o cabeça de chapa tinha uma razoável rejeição. E as urnas depois confirmaram isso. A pergunta que ele me mandou fazer a você é o seguinte, passada outubro, não pintou aquele arrependimento, puxa vida, larguei o certo pelo duvidoso, não, que tinha muita chance de ser mesmo duvidoso? Modesto, com toda sinceridade, essa pergunta me foi feita já algumas vezes na rua, que foi uma loucura eu ter saído. Eu digo a você e digo aos telespectadores e a esse colega que fez a pergunta que não me arrependo. Ao contrário, foi uma experiência fantástica, né? Eu vim como vice do Glauber, o Glauber demonstrou um compromisso permanente com o interesse público. Ele foi um candidato que, mesmo concorrendo a prefeito em Friburgo, estava no mandato de deputado federal e não largou o mandato, como outros fariam, para poder concorrer e estar mais presente na cidade. Ele conseguia conciliar e fazer as duas coisas. Isso me trouxe também uma responsabilidade como candidato a vice muito grande, porque eu tinha que cobrir esse espaço onde ele não estava podendo estar naqueles dias e naqueles momentos em que ele estava em Brasília. Então o desafio para nós ainda foi muito maior, considerando também que nós tínhamos muito pouco tempo de televisão. Nós tínhamos 26 segundos de televisão, um tempo muito exíguo para fazer um debate com os concorrentes, né, que tinham mais tempo de televisão, tinham um espaço mais permanente, né, de exposição das suas propostas. Mas ainda assim, nós estivemos rodando praticamente o município todo, né? Tivemos reuniões, muitas e muitas reuniões com populares, né, nos bairros, distritos. Fizemos 129 reuniões. Elas foram contabilizadas para a gente ter um programa de governo que pudesse refletir os interesses e as necessidades da população. Então isso para mim foi de uma grandeza enorme. Eu não me sinto arrependido, não fiquei no dia seguinte atormentado com isso. Eu me dispus, foi uma iniciativa minha, eu me coloquei à disposição. Ah, mas por quê? Por várias razões. Uma delas é que eu tenho um espírito muito crítico. É da minha natureza. Eu sou um pouco perfeccionista, exigente comigo, e acabo sendo exigente com os outros. Então eu tinha uma crítica à forma de administrar a cidade. E se eu sou crítico, eu tenho que mostrar que é possível fazer diferente. E a oportunidade que surgiu foi vindo como vice do Glauber, né? As pessoas falam, você não devia ter vindo de vice, tinha que vir como candidato a prefeito, mas isso não são coisas que não estão, às vezes, nas nossas mãos, né? São situações que não estão no nosso controle, são conjugações que a gente vai construindo naturalmente ao longo do tempo. Mas eu não me arrependo, e saí muito fortalecido, muito engrandecido, aprendi muito nessa caminhada e digo às pessoas, a solução dos nossos problemas está na política, né? Nós não vamos conseguir resolver os problemas da cidade criticando a participação das pessoas. Ao contrário, nós devemos estimular que elas participem. A solução é na participação. Você pode ter um prefeito hoje que não acerta, mas em algum momento vai acertar em alguma coisa, nem tudo vai sair como a gente quer, mas gradualmente as coisas vão se ajustando, e se não estiver indo bem, é na política que a gente tem que atuar para criticar e procurar buscar um caminho diferente desse que não está nos agradando. Então não tem solução para a gestão, para os problemas da vida cotidiana se não for na política, né? Acho que as coisas caminham nesse sentido. A política faz parte da natureza humana. Nós começamos a fazer política dentro da casa da gente, quando a gente negocia com a mulher, com os filhos, com o pai. A política não é um pecado, o pecado é o mal político. A diferença é essa. Sim, e esse chamado à participação não é só para quem tem um mandato eletivo, né? Como eu digo, eu sou parado na rua e eu ouço de tudo. De gente que fala assim, nunca mais na minha vida eu vou votar. Eu falo, mas como? Se você vai se anular como cidadã, como cidadão, você vai deixar de escolher o seu representante? Ah, mas eu estou frustrado. Mais um motivo para você participar, para você mudar se sanar essa frustração, né?
Agora tem uma outra situação, isso é um hábito. Foram 8 anos você sabendo que às terças e quintas você tinha que estar na Câmara por volta das 17 horas, pelo menos para a sessão, tinha que ir lá no gabinete, tem gente esperando, enfim. É aqueles hábitos que nós adquirimos pela constância, né? Você, por exemplo, já foi bancário dentro do banco, né? Sabia que tinha que chegar no horário. Então a gente tem esses hábitos e às vezes, de repente, a nossa vida dá uma mudança de ponta cabeça, né? Eu mesmo já aconteceu comigo, eu lembro que uma época, nos anos 80, eu trabalhei 1 ano e meio na prefeitura, eu era responsável pela manutenção das estradas vicinais, na época a maior parte era de terra, né? Eu lembro que aí eu saí da prefeitura, fui trabalhar numa empresa, até na época do próprio prefeito, que é o doutor Roda Frimeto. Eu sei que eu estava uns 10, 15 dias fora, aí um dia levando uma madrugada, levando de manhã, ofegante, aí meu irmão, o que foi? Puxa vida, com essa chuva toda, essas estradas estão ferradas. Eu falei assim, você não trabalha mais na prefeitura não? Eu falei assim, Então são aquelas coisas do Caiu a ficha. Aí eu pergunto a você, como é que se lidou, por exemplo, no dia 2 de janeiro, acostumado a ir para a Câmara, de repente eu levanto, não tenho que ir para a Câmara. Como é que foi lidar com essa, digamos, está fora da Casa Legislativa? Você consegue assistir a TV Câmara, ler notícia da Câmara normalmente? Como é que você lidou com o pós, do dia seguinte? Modesto, eu venho trabalhando muito, assim, de forma cansativa, né? Com longa jornada de trabalho, me dedicando a muitas coisas e vários estudos ao mesmo tempo. Quando terminou o resultado eleitoral, passado o período de avaliação, eu tirei uns dias de férias, o que é natural. E retornei da mesma forma que eu estava trabalhando antes, no mesmo intuito, na mesma intensidade, levando as coisas para casa para ler, analisando o documento, fazendo proposta, projeto, encaminhei requerimento de informação para a Câmara. Eu comecei fazendo um trabalho que é cobrar do prefeito, e cobrei dos vereadores também, porque sim, essas mas coisas no pós-mandato já, né? Não pós-mandato, sem mandato, já como cidadão sem mandato eleitoral, que é o programa de metas do governo. Se você pegar a nossa lei orgânica, está estabelecido lá. O prefeito deverá apresentar, após a posse, até os 100 primeiros dias após a posse, o seu programa de metas de governo. 30 dias após ele ter apresentado, ele tem que realizar audiências públicas nos distritos. O prefeito não fez isso. Nós não sabemos qual o programa que esse prefeito tem, o atual prefeito, para a cidade. Como o anterior também não tinha, eu cobrei. Eu fui para a tribuna diversas vezes cobrar. Só que eu fui, como eu não estou mais à Câmara, eu não posso mais fazer uso da tribuna para cobrar, isso eu fiz ofícios à Câmara, ao presidente, aos vereadores, cobrando para que eles tivessem esse papel de exigir do prefeito a apresentação do programa de metas. Isso aí, mas de repente também não é você não conseguiu desapegar do mandato, não? É isso que eu estou falando. Será que mas esse desapego não veio? Antes do mandato, eu já fazia isso. Já fazia isso antes? Já fazia isso. Talvez você não lembre. A Câmara de Vereadores, o vereador tinha 14º e 15º salário. Tinha, claro. O pessoal falava que era a farra do boi. Pois é, eu lancei a campanha Vereador Consciente não emprega parentes. Tinha 3 itens. O fim do 14º e 15º, o fim do emprego de parente e a redução do recesso parlamentar, que era de 90 dias. E nós conseguimos. A Câmara não tem mais 13º, 14º e 15º. Não tem mais recesso de 90 dias e a lei do nepotismo veio depois, né, para sanar isso. E eu fiz a lei do nepotismo na Câmara e não consegui aprovar numa outra abrangência para além da lei federal. Mas eu não era vereador. Como cidadão, junto com outros companheiros de sindicatos, de associações, nós encampamos essa campanha, mas foi uma iniciativa, uma ideia minha. Então eu sempre atuei. Ou seja, o mandato é um desdobramento da minha... acabou não mudando em nada, você não teve essa dificuldade, nada. Continuo escrevendo para o jornal, participando de programa de rádio, estou aqui fazendo a entrevista contigo. Claro. Eu dou minha contribuição cidadã. Não estou dizendo que eu estou certo nas minhas avaliações ou nas minhas críticas. Mas está fazendo. Mas estou fazendo, pelo menos eu não estou deixando de contribuir. Eu estou trazendo você aqui mesmo porque eu sei que você está fazendo, senão não adiantava. Já estou recebendo ali o Charles, está me dando um sinalzinho que o Marconi está pedindo lá. Aproveito para agradecer o Marconi e o Charles por me ajudarem a fazer esse programa mais uma vez. Obrigado pelo carinho e atenção deles. Volto aqui a 2 minutos. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso.
Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Bem, estamos retornando, conversando hoje com o Cláudio Damião. Vamos falar agora de algo que você já falou. Você já até tocou, mas eu vou ser um pouco mais incisivo, né? É evidente que quem acompanha você sabe que você tem essa forma ativa, né, nas redes sociais, você vai para a Câmara Municipal, você vai para programa, você fala, ou seja, você não tem mandato, mas atua como um cidadão, como se mandato tivesse, né? Nesse aspecto, eu ouço pessoas que falam, puxa vida, o Cláudio Damião continua sendo o vereador que a gente sempre teve. Ou seja, te elogio, falando que você está fazendo um belo trabalho. Mas tem aquela turma também que fala, puxa vida, se ele queria continuar dando pitaco, por que não se candidatou a vereador e não continua na Câmara? Como é que você responde esses dois lados? Aquele que fala que você já respondeu um pouco, mas vamos ser mais específicos. Vamos lá, você vai falar para aquele que elogia e para aquele que fala que se você quisesse ser vereador, por que você não foi candidato, você está apurriando a vida dos outros? Modesto, já tem gente me promovendo até a prefeito. A eleição daqui a 3 anos. Gente, vamos com calma. O fato de você estar atuando na vida pública, né, como cidadão, não significa que você está almejando um cargo eletivo. Eu posso vir a ser candidato, posso não ser candidato a nada e continuar exercendo esse papel de cidadão proativo, né? A função da ação política não cabe só a quem tem mandato, né? Eu respondo isso para as pessoas. Então eu não tenho mandato, eu deixo de ser cidadão? Eu deixo de opinar, eu deixo de cobrar, de exigir, de sugerir? Não. Mas você já ouviu alguém falando já, você? Já. Mas por que você não está lá, já que você está enchendo a paciência? Já. Ouvi de uma pessoa muito próxima a você, inclusive. Ouvi do seu irmão. Foi, Geraldo falou você? Mandou para mim no Facebook, pô, você está enchendo o saco lá porque você fica dando piruada, dando palpite, alguma coisa assim. Sim. Evidentemente falou num tom amistoso, mas crítico. Exatamente isso que eu estou dizendo. Eu não estou imune à crítica. O fato é que eu estimulo as pessoas a exercerem esse papel cidadão. Se eu não tenho mandato, não estou lá recebendo salário de vereador, não sou deputado, não sou prefeito, enfim, não tenho um cargo público eletivo, então eu me escondo, eu fico em casa dormindo? Não, eu cobro dos candidatos a prefeito que sumiram, eu cobro dos candidatos a vereador que desapareceram. Se o cara botou um nome para concorrer para um cargo público, ele tem a obrigação de estar aqui na cidade, no município, na periferia, vendo os problemas e discutindo a situação do município. Ou ele só aparece na eleição? Essa é a diferença que eu faço, eu estou permanentemente exposto para ser elogiado e para sofrer críticas, né? Eu não tenho problema nenhum em sofrer críticas. Esse é do processo democrático, é da nossa vida, do nosso cotidiano. Não, a agressão é outra história, né? Eu sempre falo, a crítica é da natureza humana, a agressão não é. E na crítica você vai para o debate. Claro. Né? Eu vou para o debate, a gente fica dialogando, você pode convencer, ser convencido, mas você está ali construindo uma reflexão a respeito da cidade, dos problemas da cidade. A gente está escrevendo agora um manifesto Nova Friburgo 200 anos. 200 anos para quem? É a pergunta que a gente faz no manifesto. Porque se nós tivermos um pensamento de que o município pertence a todo mundo, então nós temos que pensar um projeto de 200 anos que englobe o interesse dessa sociedade que faz parte do município de Nova Friburgo, pensando proativamente do ponto de vista cultural, social, econômico, educacional, né? Então nós estamos, com esse manifesto, nós pretendemos tensionar o governo a alicerçar projetos que elevem a condição de Nova Friburgo
como já foi no passado, uma cidade, um município que era reconhecido em toda a região e que hoje vem se apagando, né? Não vem só se apagando aos olhos do friburguense, ele vem se apagando aos olhos do Estado, da região. Isso é uma questão que a gente tem que refletir. Essa cidade, esse município é um município importante. Ele tem que ter essa grandeza e essa importância expressada nas ações dos representantes públicos, para que o cidadão do outro lado sinta que há uma estima, né? Tem uma autoestima ao fato de morar aqui. Chega desse negócio do sujeito falar, eu não aguento mais, vou mudar de Nova Friburgo. Eu ainda ouço isso, você acredita? Claro. Isso é ruim. Agora, os resultados dessa situação têm que ser buscados coletivamente. Também não adianta só jogar na conta do prefeito. Claro, eu sei que ele é o principal responsável. Mas isso é um problema da sociedade. É um problema que é de todos nós. Claro. Então, assim, nós elegemos e aí vamos para casa dormir? Não, nós elegemos e vamos cobrar, vamos participar, vamos sugerir, vamos criticar, vamos fazer essa contribuição que é tão necessária no cotidiano da organização, né, social. Isso faz parte da dinâmica social. Porque senão a gente fica só na ideia do voto. Vem a eleição, eu voto. Acabou a eleição. A democracia é votar só. Não é. Não é. E não votar é o maior erro que se comete, porque é abrir mão da sua participação. Mulher, por exemplo. Às vezes eu ouço algumas mulheres dizendo, não vou votar. Eu falo, você conhece o contexto histórico do direito do voto da mulher? A mulher não tinha direito a voto. Só o homem, e ainda assim, branco e rico. Tinha que ter dinheiro, né? Tinha que ter dinheiro. A nossa democracia imperial era assim. Então, com todos os defeitos ainda do processo eleitoral, de voto, que possa se ter, ainda é um processo que a gente deve apostar e participar, né? Ele nos iguala. O seu voto não é maior que o meu, nem o meu maior que o seu, nem de ninguém. Eles são iguais. A diferença é feita da forma como a gente usa. Essa história de 200 anos, onde está o Claudio sentado, até o formato era um pouco diferente. Há 10 anos atrás, pessoas, uma delas, um bom exemplo, é o Dr. Heródoto, nós estávamos comentando que legado de 200 anos estaria para Nova Friburgo. E na época tinha muita esperança, muita expectativa. Lamentavelmente, reconheço que nesse meio tempo nós tivemos uma tragédia climática muito grande, atrapalhou, mas os 200 anos, que há 10 anos era uma esperança, vai passar como se fosse um cometa. E qual o resultado vai deixar? Nenhum. Lamentavelmente, nós, aí eu falo, não estou falando dos políticos só não, nós, friburguenses, perdemos uma oportunidade boa de pegar uma data importante e avançarmos como município. Como dá uma outra dimensão ao município. Mas nós não fizemos. Aí agora, vamos ser o quê? Há 100 e poucos dias, a banda vai tocar na praça. Modesto, nós perdemos 2 oportunidades. Uma muito triste, que foi a chuva de 2011. O olhar do Brasil inteiro estava para Nova Friburgo. Nós podíamos ter feito daquilo ali uma oportunidade. Como diz o outro, fazer do ovo quebrado um omelete. Não fizemos. Então, com toda a dor e sofrimento, a gente podia trazer para as pessoas um alento diferente do que foi feito. E o outro no aniversário do município de 200 anos, do bicentenário. E você colocou muito bem, essa questão ela tem que vir no tempo, não é chegar nessa gestão agora. E esperar que vai fazer uma grande... Porque vai fazer um desfile cívico, como disse lá a primeira-dama, que vai ter um desfile cívico, no meio do desfile vai ter uma apresentação cultural, canta o bolo, né? Chama o aniversariante, canta parabéns, corta o bolo e vai todo mundo para casa. E no não é dia isso 17, que a gente está nós discutindo. não lembramos mais nada. Mas não é isso que a gente está discutindo. Foi uma grande pena. Cláudio, eu não sei se você se sente confortável, eu até entendo se você falar que não, de avaliar o trabalho da atual Câmara Municipal, inclusive as relações de destaque que ela possa ter, tanto no aspecto positivo ou negativo. Se você falar, Modesto, no seu lugar aí, como ex, eu já tive vereadores que falaram, Modesto, não me sinto confortável, tá bom. E já teve aquele, por exemplo, quer saber uma coisa, Modesto? O vereador não vai votar em mim mesmo, eu vou falar o que eu acho. Aí fique à vontade. Não, eu não vou ser deselegante de tecer críticas. As ruas dizem, né, o que sentem com relação ao trabalho legislativo. Então é sempre assim, tem os vereadores que são mais atuantes e os vereadores que são menos atuantes. O fato é que eu quero fazer aqui um comentário elogioso, né? A Câmara tem praticado, ainda que com falhas, e aí eu vou me dirigir aqui ao presidente Alexandre Cruz, com todo respeito à condição dele de presidente, ele teve a iniciativa de colocar em prática a Câmara itinerante. Foi uma iniciativa do meu mandato. Eu que fiz a resolução da Câmara itinerante, ficou durante muitos anos sem que ela fosse colocada em prática. E o vereador Alexandre Cruz teve o mérito de colocar em prática. Só tem uma falha nesse processo.
A Câmara Itinerante, pela resolução, é para ouvir a população. Então eu quero pedir a Alexandre, com todo carinho, que ele utilize o espaço da Câmara Itinerante, até já estou com um ofício encaminhado a ele, indicando alguns locais, inclusive, como sugestão, evidentemente, que ele leve a Câmara Itinerante. Né? Algumas localidades que não estão assistidas assim adequadamente pelo poder público e que precisa a Câmara ir lá para ouvir. Então, a Câmara Itinerante ela é um momento da sociedade, não é um momento do vereador. Então, como ele está praticando, ainda está no início, eu não estou aqui fazendo uma crítica, Alexandre, eu estou fazendo aqui uma sugestão para que a resolução seja cumprida na íntegra, né? Que não modifique a resolução, como eu já ouvi um boato de que fariam uma modificação para favorecer mais o vereador em detrimento da sociedade. A resolução dá 3 minutos para cada vereador se manifestar. E o tempo da sessão restante é todo para a população, para levar as suas demandas, as suas reclamações, as suas sugestões. E a Câmara, no conjunto dos vereadores, encaminhar essas necessidades para os setores competentes, seja o governo do Estado, federal, municipal, e 40 dias depois, até 40 dias depois, retornar com as respostas àquelas demandas. O formato ainda não está arredondado, então aqui que vai a minha sugestão ao vereador Alexandre Cruz, que está presidindo a Câmara e que teve a sensibilidade de colocar em prática a Câmara Itinerante. É que se mantenha o formato estabelecido na resolução. As sessões, elas não têm que ter votação de projeto, porque isso já acontece nas sessões ordinárias. A Câmara tem sessão ordinária, extraordinária, sessão solene, audiência pública, e a única que é pro cidadão é a Câmara Itinerante. Então eu tenho certeza que o Alexandre vai refletir sobre isso e vai dar um encaminhamento nesse sentido, de privilegiar a sociedade na reunião das câmaras itinerantes, no formato que está na resolução. Eu não sei se eu me fiz entender, mas hoje o vereador tem 8 minutos. Então, se você botar 8 minutos por 21 vereadores, o tempo quase todo vai para... 3 horas de sessão. Mas a votação, leitura e discussão e requerimento, o tempo que fica para a sociedade é muito curto. Então, o formato desenhado na resolução, quando eu fiz, era de privilegiar o morador, a associação, os representantes de bairro, quem está no local. Né? E aí a Câmara ela se mostra muito forte, muito próxima quando ela vai ao local onde estão as pessoas, ao invés das pessoas terem que ir onde está o espaço da Câmara. Essa inversão ela é muito positiva, ela fortalece o trabalho legislativo. Né? Então eu tenho certeza aí que o Alexandre, que acompanha o programa, ele vai entender o que eu estou dizendo e estou aqui dando essa sugestão para que ele encaminhe nesse sentido. Né? E já estou te encaminhando, Alexandre, algumas sugestões de localidades para você levar à Câmara Itinerante. Bem, eu já falei aqui, eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto aqui, vou aproveitar você. Eu tenho um pensamento um pouco mais contundente. Penso que o formato é muito... O fato de ir é muito bom. É muito bom, é fundamental. Mas eu diria a você que era o dia dos vereadores nem falar, deixar a comunidade falar. Claro, com algumas regras, né? Determinar um tempo para cada um, se inscrever antes, tá bom, chega lá, a Câmara vai funcionar em Lumiar, então o staff da Câmara chega lá, a sessão é às 6 da tarde, chega lá meio-dia, abre um espaço para os primeiros, sei lá, claro, tem que limitar. Está previsto na resolução. Os primeiros 20 vão falar, você pode falar durante 3 minutos, mas eu concordo com você, não é itinerante se você chegar lá, quer fazer uma sessão, como é feita no plenário. Se você não abre espaço... Eu estou falando que esse tipo dessa conversa aqui, eu tive com um vereador e falou, Modesto, mas chega lá, sabe o que é? A alegação dele, e eu respeito, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas isso aqui é porque se a gente abrir essa possibilidade, eles vão falar mal do político. Eu falei, é um jogo, vocês têm que jogar. É um risco que se corre. Isso aí é igual o camarada que vai jogar futebol e vira para o juiz, olha, não posso levar falta. A falta é feita, é do jogo, é do futebol. Agora está lá um juiz para falar assim, ó, se a falta for muito dura, eu te dou um cartão. Ele tira o microfone, claro, ele mas você interrompe. fazer a sessão itinerante e não deixar a população se expressar, não é sessão itinerante. Modesto, a pessoa pode até ser dura na crítica, ela não pode ser desrespeitosa. Não pode ser desrespeitosa. Se ele se dirige ao vereador de forma desrespeitosa, o presidente, está tudo isso previsto na resolução. Pode interromper a fala daquele cidadão e caçar a palavra. Se ele, por exemplo... Ele pode criticar, não tem problema em criticar, ele só tem que ser... E falar isso cordial na crítica. Olha, você não pode ofender, porque se você ofender, primeiro que a própria legislação dá direito ao ofendido Sim. de buscar reparo no judiciário. Agora, você simplesmente fazer uma sessão itinerante para chegar lá,
fazer leitura de ata, indicação, o vereador ficar falando, isso não é sessão itinerante. A ideia, quer dizer, a ideia é ótima, mas a aplicação está errada. Por isso que eu estou pedindo ao Alexandre, eu estou elogiando, Alexandre, a iniciativa, porque foi corajosa. A iniciativa é boa, mas a forma que está sendo feita mas não é legal, pode não cumprir o que está na resolução. E aí, Modesto, quando você fala do tempo, 3 minutos para o vereador é exatamente para essas situações. Na necessidade dele se manifestar, dele se apresentar. E não precisa ter se eu falo ao vereador, vereador, você não está fazendo nada para eleger. O vereador tem que ter a capacidade de absorver e nem ficar batendo boca, não. Deixar a população falar, claro, dentro do princípio do respeito. Mas fazer sessão itinerante para a população do local não falar, é melhor não fazer. Ele está falando que meu tempo está indo ali. Vamos fazer então uma vez uma coisa. Já que ele fez sinal que daqui a 3 minutos tem um intervalo, vamos fazer de uma vez, senão vai me pegar no meio da pergunta. A gente vai para um intervalo, voltando daqui a 2 minutos, tá certo? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Eles estão retornando conversando com o Cláudio Damião hoje sobre essa sua participação, que é bem intensa, fora mesmo do mandato, né? A gente, quem acompanha as suas postagens, eu acompanho, você desde muito cedo, você vem fazendo críticas ao governo Renato Brabo. Críticas, às vezes, até bem contundentes, né? Também muita gente elogia isso, entendendo que é importante criticar os erros do governo, porque é uma forma do governo saber onde está errando, né? Não ficar só ouvindo o lado bom, né? Mas também tem aqueles que falam, puxa vida, isso aí é coisa de dor de cotovelo, perdeu a eleição e agora está enchendo a paciência do eleito, e aí? Não, não é, na verdade não é. Eu estou absolutamente à vontade. Não tenho dificuldade nenhuma em tratar disso, em cobrar o prefeito, porque se eu estivesse lá também seria cobrado. E como cidadão eu tenho, acho que o direito e a obrigação daqueles que confiam no trabalho que eu faço de cobrar. Eu não comecei criticando, eu comecei requerendo ao prefeito que ele apresentasse o programa de metas do governo. Um prefeito eleito, um candidato a prefeito, ele tem uma proposta para a sociedade. Agora, ele tem que consolidar essa proposta depois que ganha a eleição para dizer, olha, gente, eu disse isso para vocês e está aqui agora, eu vou fazer dessa forma, eu tenho 4 anos e está estabelecido no meu programa de metas o que eu vou fazer a cada ano. É isso. E ele não fez. Ele diz que está lá na página da prefeitura. Não é verdade, não cumpriu o que está estabelecido na lei orgânica do município, não fez as audiências públicas, não teve debate na Câmara. Então, a minha crítica, ela começa depois disso. Agora, eu tenho que criticar um governo que deixa as unidades escolares sem papel higiênico, sem caneta, sem lápis, sem borracha, sem papel A4, que o hospital continua com deficiência, ou se está resolvendo agora, porque até então não tinha remédio, dificuldade de atendimento, os equipamentos sem manutenção. O que eu vi na CPI da saúde, que eu denunciei ao Ministério Público, continua, não houve mudança. Mas a minha fala não repercute tanto quanto quando um médico vai a público e diz o que está acontecendo, que eu já vinha dizendo lá atrás.
Agora, não são coisas difíceis de resolver. Fazer manutenção de um equipamento médico é obrigação. Você faz manutenção do seu carro, imagine se você vai andar com o seu carro sem manutenção. Agora, imagine você ir para um hospital onde você vai sofrer um processo cirúrgico e aí a enfermeira diz, olha, está faltando fio de sutura. Olha, não tem gaze. Olha, faltou aqui o medicamento para fazer a anestesia. Caramba, isso é um caos. Nós estamos lidando com vidas. E essa crítica eu tenho a obrigação de fazer, porque ela é real. E ela não vem agora, ela já vem há algum tempo. Eu venho trazendo esses problemas há algum tempo. Então eu estou cobrando que haja uma gestão comprometida com as coisas públicas. Não é só pensar em terceirizar, como é o discurso corriqueiro. Não, porque eu vou contar com os parceiros públicos privados. Tá bom, se alguém vai ajudar, mas eu também quero saber quem está ajudando. Porque tem umas coisas que são muito estranhas, né? Disseram que vão trocar todos os semáforos da cidade. Ótimo. Ah, mas vai ser uma parceria público-privada. Beleza, mas quem que vai financiar isso? Tem que vir a público dizer. Um governo ele precisa ser transparente para que ele ganhe a confiança da sociedade. Então as minhas críticas elas vão no sentido daquilo que não está funcionando. Agora, levo sugestões também. Eu levei sugestão ao governo do Rogério em 2013 com relação aos 200 anos. Passou batido, não se interessou, não teve nenhum debate em torno disso. Fiz um ofício encaminhando, falando sobre a necessidade de constituir um comitê que discutisse efetivamente um projeto dos 200 anos. Isso em 2013. Nós estamos em 2018. 5 anos se passaram. Fiz ao Renato Bravo um encaminhamento, que eu também fiz no governo passado, de melhorar a pavimentação nas travessias, nos cruzamentos, para a travessia de pedestre, uma coisa banal. É só colocar um piso diferenciado na altura da calçada para que possam transitar idosos com cadeira de roda, bengala, sapato alto, carrinho de bebê. As travessias de Friburgo são uma vergonha, os pisos todos mal arrumados, os sinais, os semáforos são uma vergonha. Você vai atravessar, a hora está apagado, a hora você não sabe se está verde ou está vermelho, se está amarelo. Essas são coisas básicas. Isso para falar do mínimo, né? Eu falei aqui de educação, que não tem material didático, eu falei de hospital que não tem equipamento, não tem manutenção, não tem remédio. Quer dizer, eu não estou fazendo uma crítica... Manutenção do espaço público. Não tem manutenção. As ruas esburacadas faz tempo, mas eu já mandei o ofício. O cotovelo não está doendo, como a pessoa diz, não, né? Ah, está falando da dor de cotovelo. Não, de forma alguma. De forma alguma. Se fosse assim, eu não teria tido a coragem de largar uma eleição certa e garantida. Todas as pesquisas mostravam isso para continuar sendo vereador. Eu estou à disposição para servir ao município naquilo que a sociedade achar que cabe. E quem decide é o eleitor, não sou eu. Claro, tem uma coisa que me incomoda muito no homem público. Eu não estou falando só do prefeito de Friburgo, não. É um discurso que parece que virou mantra de todos os executivos no Brasil, né? Na prefeitura, governo do estado, né? São duas palavras que me matam. Ah, não posso fazer porque não tem orçamento, ou não posso fazer porque não tem licitação. Nós estávamos falando há pouco sobre planejamento, né? No mínimo são conversas fiadas de quem, se não tem isso, é porque não planeja nada, né? Mas precisa planejar. Isso me irrita, essa história toda. Qualquer coisa, agora virou moda, né? Você vê, o prefeito disse que não pode fazer porque não tem orçamento. E também tem que fazer licitação, demora 10 anos. Eu estou falando no caso da iluminação pública, está difícil, Ele cancelou da iluminação pública. Esse negócio da iluminação pública eu já venho analisando isso há um tempão, desde outros governos. Mas a licitação, por exemplo, de remédio, tinha uma licitação colocada. O problema é o seguinte, no governo passado fizeram uma licitação que tinha 30%, sei lá, 40% de sobrepreço, 20%, 30%, era um valor assim assustador de sobrepreço na licitação. Era um valor assombroso, eram 40 milhões de valor de licitação e teve que cair para um valor muito abaixo e acabou não fazendo, um rolo danado. A gente foi depois fazer a CPI e verificamos uma série de possíveis irregularidades, né? Porque não posso dizer que são irregularidades, porque depende da análise do Ministério Público e do julgamento da Justiça. Isso perdura. Tinha uma licitação para compra de medicamento, o prefeito cancela, agora faz uma licitação emergencial. Como é que você explica isso? Não comprou material didático, eram 4 milhões e 400 mil no ano passado, esse ano já abriu um edital de licitação para compra de material didático, caiu para 2 milhões e, acho que 2 milhões e 600 mil. Ou a outra estava comprando demais, ou essa está comprando de menos. Me irrita muito essa história. Eu tive 3 passagens no serviço público muito rápido, em 2 delas em comissão de licitação. Eu sempre falo, licitação, se num governo que é planejado, emergencial é um caso esporádico. Nenhuma empresa simplesmente... Tem coisas banais, né? Você não vê uma empresa mais ou menos organizada,
o patrão fala assim, vem cá, traz o cafezinho e não Acabou comprar o um pó. café. Não dá. E não dá. Olha, me irrita essa história de que tudo não tem licitação, não tem licitação. Não. Um governo organizado que quer funcionar, as licitações funcionam sim. O edital pode ser bem feito ou mal feito. E muitas vezes é mal feito porque quer fazer mal feito. Então, Planejamento é a regra. Claro, é a regra do jogo. Então, olha, quer me matar, eu vim com essa história de que, está faltando licitação, está faltando no orçamento. Meu Deus do céu, então não entra no jogo. Cláudio, vamos falar outra coisa. Você continua no PSOL? Sim. Continua, você se mantém. Essa é outra questão que se colocou muito, né? Você, muitos anos, militou no PT, né? E foi para o PSOL, né? O PSOL é um partido, se você analisar, pelo menos em relação aos partidos mais antigos, né? É um partido razoavelmente novo, tem uns 10 anos, ou pouco Sim. mais, né? Ele tem o rótulo de alguns, dizem que é um partido que luta pela ética. Outros falam que é um partido que só usa a bandeira da radicalidade na mão direita, né? Tudo é na base do radicalismo. Como é que você tem lidado com esses comentários em relação ao pessoal? Modesto, essa história de radicalismo é complexo. Mas porque você ouve isso, não ouve? Você ouve. Alguém fala do radicalismo do PP, do DEM, do PMDB? Não, às vezes rotulam aqueles partidos que têm uma visão social diferente de radicais. Não é verdadeiro. Né? Não é verdadeiro. A gente tem um espaço de debate democrático. Agora, diferente de outros partidos, o PSOL tem tendências internas que debatem temas cuja raiz desse debate, às vezes, extrapola para a sociedade e dá a impressão de um radicalismo absurdo que não é verdadeiro. São debates, né, de temas que são caros para a sociedade. Debates, questões relativas à educação, à saúde, transporte público, todos os debates são colocados e alguns têm visões diferenciadas com relação à solução dos problemas. Né? Agora, a gente é ponderado nessa questão. E a gente está falando de um município como de Nova Friburgo, em que a gente, num partido muito pequeno, fez um enfrentamento aos grandes caciques da política local. E por um bom tempo a gente estava nas pesquisas locais, liderando as pesquisas. Até nas pesquisas dos adversários a gente aparecia na frente. Essa virada se deu mais para o final. Né? As pessoas perguntam, ninguém sabe como que o Renato chegou e se elegeu. Talvez uma estratégia, em algum momento equivocada, no enfrentamento mais com um que o outro, ele saiu meio, né, por trás ali, por fora na corrida e se classificou. Agora, ele tinha apoios também de pessoas que transitam aqui no espaço público, né, com certo prestígio e tal, angariou alguns apoios, e isso ajuda também. E temas relacionados à falta de tempo de televisão, isso tudo interfere numa campanha, é muito desigual, né? Às vezes a gente imagina uma disputa eleitoral que tem um pé de igualdade e não tem. O único pé de igualdade que a gente teve quando veio no programa para fazer o debate em que todos os candidatos tinham o mesmo tempo para responder. Fora isso, nos programas de TV e de rádio, quando é de campanha eleitoral partidária, o tempo é diferente, é de acordo com o número de deputados que cada partido tem ou coligações. Né? Isso interfere muito nessa disputa. Bem, estamos chegando já perto do final. Nós estamos num ano eleitoral. É um ano que eu diria, eu voto desde 1970, nunca deixei de votar, nunca não leio um voto, nunca votei em branco. Espero que o bom pai me dê essa oportunidade agora em 2018. Mas é um ano complicado, né? A gente imagina uma eleição, não sabe como é que vai ser essa eleição, mas tem uma eleição no primeiro domingo de outubro. E se fala muito, né, na possibilidade de o tema da moda, né, outside, renovação, essa coisa toda, né? Você tem alguma pretensão de, por exemplo, concorrer a uma cadeira estadual, federal? Faz parte dos seus desejos? Olha, Modesto, na rua, no dia a dia, as pessoas me pedem, né, como eu já te falei, para vir candidato. E o cenário agora aponta, como de vereador está distante, né, de prefeito está distante, aponta para estadual ou para federal. Nós já temos o deputado Anderson, que é deputado estadual na chapa, e o deputado Glauber, federal, na chapa. Essa situação só vai se configurar se houver uma mudança, né, nesse processo. Caso um dos dois não venha, ou se o partido entender que é importante ter mais um se lançando. Né. A princípio a coisa está nesse contexto. Mas você não descarta? Não descarto, em hipótese alguma. Né. Pode acontecer, mas não é um dado concreto ainda. Ainda é uma questão que está sendo
analisada, né? Está sendo observada. Vai depender dos fatores políticos, né? Vocês conversam internamente entre vocês? Sim, eu tenho uma excelente relação com o deputado Glauber. Recentemente nos encontramos, conversamos sobre o contexto político, né? Sobre os temas centrais que a gente está vendo acontecendo aí no Brasil. Tivemos uma reforma trabalhista, está na pauta uma reforma da Previdência. Então, até na busca de informações com relação a esses temas, eu me encontro e converso com ele, né? Recentemente tomei um café com o Anderson também, para saber um pouco sobre a situação da cidade, sobre essa questão do Hospital do Câncer. Enfim, a gente tem que estar dialogando para, de alguma forma, estar ouvindo, sabendo o que está acontecendo e trazendo algumas sugestões e contribuições, né? Porque o fato dele estar no cargo, exercendo o cargo, nem sempre ele dá conta também de acompanhar tudo. E, às vezes, ouvindo o que a gente está trazendo também ajuda, né, na percepção dos problemas da cidade. A gente não, é uma eleição que ela está muito não sei, não vou ela está dizer... perto e está longe, né? Isso aí, esse o quadro está muito você indefinido. Conversando na rua, fica parecendo, né? Primeiro tem um carnaval antes, tem uma Copa do Mundo antes, né? Mas o que a gente nota muitas pessoas conversam muito comigo, né? Eu sempre falo, eu sei muito menos que muita gente acha que eu sei, né? Mas conversa. E a gente conversa com tudo quanto é tipo de gente. O que me incomoda um pouco é a forma como, eu diria, uma grande parcela está conduzindo a discussão, né? Eu não gosto dessa discussão frafru, né? Ou sou Flamengo ou sou Fluminense. Não. Política, para mim, não se constrói assim. Então, você tem que ter muito cuidado. Eu mesmo tenho que cuidar na rua. A pessoa, às vezes, me para, eu não sei qual é o viés dela, eu não estou a fim de criar polêmica com telespectador, né? Eu, pelo contrário, eu prestigio, mas você, às vezes, tem que ter cuidado. Você, o que você acha disso? A pessoa te pergunta, você dá opinião, aí te mete o pau. Quer dizer, se você... Ele está te testando, né? Fica parecendo que ele só aceita se eu der a resposta que ele quer ouvir, né? Não é assim, né? Se isso acontece contigo, imagina comigo, né? Você é muito mais, né? Então, é complicado, né? Você... É uma eleição que eu, sinceramente, não sei como é que vai ser. Bem, eu quero prestar uma homenagem a uma pessoa que eu já no início do programa falei, então eu vou ter que terminar o programa uns 2 minutos antes, tá certo? Vou contar com a ajuda do Cláudio nesse sentido. Então, quero agradecer lá em cima ao Marconinho, o Charlinho está comigo, e agradecer a sua presença. A Dilva, que você está se referindo, Isso, né? Claro. A Dilva também quero agradecer, o Serginho, o filho dela, meus sentimentos à família. Ela ajudou quando nós realizamos o concurso literário do Sindicato dos Bancários. Nós tivemos a felicidade de trazer aqui Zoni Ventura, Ferreira Goulart, fizemos homenagem ao Afonso Romano de Santana, fizemos eventos grandiosos. E a Dilva foi uma das pessoas que nos auxiliou na seleção dos poemas, das crônicas. Ela foi muito prestativa, muito carinhosa sempre comigo. E é lamentável, né, essa perda. Eu tinha uma relação muito assim... Sabe aquelas pessoas que é amigo e você não está toda hora junto, né? Mas quando a gente encontrava, era um carinho. Ela já vinha com um sorriso, né? Primeiro, ela já te encantava, a Dilma te encantava só olhar para ela, né? Aquela mulher formosa, né, elegante, assim, e para cima, né? Ela é uma pessoa especial. Mas eu não gosto muito de telefone, não gosto. Mas a Dilma era... E minha esposa compreende bem que minha esposa também tinha um carinho muito grande por ela, né? Elas trabalharam juntas, né? E era a única pessoa que eu passava mais de horas no telefone. Primeiro que era de uma cultura danada, aprendia muito mais. É um sentimento danado. Eu estou chegando ao final e vou ler para vocês. Eu não vou fazer hoje. Agradeço, Cláudio, pela presença. Eu que agradeço, Modesto, a você e aos nossos telespectadores. Em vez de fazer aquela leitura daquele pensamento, daquelas frases, eu vou ler hoje. Eu vou ler, porque eu não sei, né? Não sou intérprete de trova, né? Você faz bem. Trova não. Né? Eu faço poesia. Trova eu já li nunca livro fiz. seu, né? De poesia eu já li. Tem um livro seu. Esse livro aqui é dela. Filigranas é o nome do livro. Está aqui. Eu peço aqui o Charles para mostrar. Esse livro ela me deu de uma forma muito carinhosa. Tá? Filigranas, está vendo aí? Pois é. É um livro de trovas, que ela é uma trovadora e tanto. E eu reservei essa trova que eu vou falar, porque eu não sei interpretar. Está na página 53 do livro e tem muito a ver com a partida dela. Diz assim a trova, escrita por Dilma Maria de Moraes. Quando chegar o momento de romper da vida o laço, quero versos, sem lamento, comigo ocupando espaço. Quando chegar o momento de romper da vida o laço, quero versos, sem lamento, comigo ocupando espaço. Ou seja, é uma trova
da partida dela, né? Ela deixa claro, quando chegar o momento da vida romper o laço da vida, ela queria versos e que ninguém lamentasse a passagem dela, né? Ela queria o verso ocupando o espaço dela. Então fica esse verso aí em homenagem a Dilva Maria de Moraes. Quando chegar o momento de romper da vida o laço, quero o verso sem lamento comigo ocupando espaço. Vai ficar para vocês uma imagem da última participação dela no Pensando. É uma imagem sem som, porque é uma forma de respeito e de carinho para ela e para a família dela. Então vocês verão uma passagem aí, sem som, não tem som não. É silenciosa, como para mim merece essa homenagem. Uma boa noite para vocês e fico com essa singela homenagem a Dilva.